esse é o terceiro domingo que nós falamos sobre Davi. Deveríamos ter terminado domingo retrasado, já que domingo passado nós tivemos o culto na praça, mas mesmo no domingo passado havia tanta coisa que nós não conseguimos finalizar o trabalho em cima da vida deste homem. É incrível que Deus possa usar pessoas falíveis. Eu acho isso extraordinário, que Deus possa usar pessoas cheias de falha, de pecado, de miséria, como Davi. Davi é um exemplo, talvez o maior exemplo de alguém que falhou tão miseravelmente e mesmo assim foi tão usado por Deus. Personagens como José, por exemplo, que não se vê uma falha. Daniel, não quer dizer que eles não tenham cometido falhas, mas a Bíblia não relata nenhum percalço maior na vida de alguns homens. João, por exemplo, e outros personagens. Mas eu sou muito encorajado quando eu leio de homens que, como eu, falharam miseravelmente, cheio de defeitos e falhas, e o Senhor ainda assim o usou. Nós temos examinado a galeria da fé em Hebreus 11, e temos nos demorado no versículo 32. Eu penso que este já é o sexto ou sétima mensagem neste versículo. Hebreus 11, 32. Quantos jovens têm a Bíblia Santa? Quantos adolescentes têm a Bíblia? Quantos adultos têm a Bíblia? Ótimo, glória a Deus. Jovens, né? Eu levantei, mas eu não estou me chamando de jovem não, viu? Hebreus 11, 32. Que mais direi ainda? O que eu vou adicionar? Tendo falado de Moisés, de José, tendo falado de Josué, tendo falado de Raabe, tendo falado de tanta gente, que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas. Ainda vamos pregar em cima de Samuel, depois das férias, se o Senhor nos der graça, força e vigor. Pai, fala aos nossos corações agora por amor e por misericórdia de Jesus. Amém. A pergunta que temos tentado responder é a seguinte: como é possível que um pai fracassado, um homem violento, um homem adúltero, sanguinário, o templo não foi construído por ele porque Deus disse que a mão dele estava lavada de sangue e Salomão iria construir, um homem conspirador, assassino, como no caso de Urias. Como pode ser possível um homem desse ser tão elogiado nas páginas das Escrituras? É isso que temos laborado na tentativa de responder. Já vimos algumas características que fizeram de Davi grande aos olhos de Deus, apesar das suas faltas. Davi usa-me, disse ela, foi muito usado por Deus. Em Atos 13, 36, diz que Davi foi usado na sua geração, ou serviu a sua própria geração, segundo o desígnio de Deus. E algumas das características que se destacam e fizeram Davi o homem que ele foi, tão amado, tão querido por Deus, foram zelo. Nós vimos que Davi foi um homem muito zeloso. Laboramos nesse ponto bastante, que ele se doeu quando Golias afrontou a Deus. Ele se machucou, ele ficou ferido
porque Deus foi afrontado. E aí fizemos uma aplicação. Você fica afrontado quando Deus é afrontado? Quando você vê uma propaganda de televisão, por exemplo, que tem muitas, que afrontam o caráter e a santidade de Deus, você se sente afrontado? Isso mexe com você? O zelo, ele recusa a ideologia, honra, reputação. O zelo dá a cara a tapa. O zelo se dói e se envolve quando o amado é afrontado. Nós vimos uma outra característica em Davi, a fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E nós trabalhamos essa segunda característica na primeira pregação. Vimos que a oposição que Davi sofreu era sobre-humana. Golias não era um jogador de basquete desengonçado, não. Ele era um guerreiro treinado para matar desde a sua mocidade. A couraça que ele usava, que ele carregava no peito e corria e se movimentava, era mais pesada do que Davi. Imagina a máquina de guerra que esse homem era. Um trator de 2,90 metros, uma oposição por frangalho, e mesmo assim Davi creu, fez, ele creu que ele podia vencer aquele adversário. E nós aplicamos: quais são os teus gigantes? Quais são os teus adversários que parecem que são bem maiores do que tu? Medo, fobia, angústia, ansiedade, vícios. Quais são os gigantes da tua vida que a ti parece muito superior à tua capacidade de vencer? Fé é crer que apesar da dificuldade, apesar da muralha, é possível vencer. Isso é fé. E Davi exercitou fé, e por causa disso ele agradou a Deus. Em terceiro lugar, já na segunda pregação, uma outra característica que tocou muito no coração de Davi foi humildade. Davi era um homem que, apesar das suas muitas falhas, como nós já destacamos, ele era um homem humilde, e nós demonstramos isso aqui através de 2 episódios. O primeiro com a sua esposa Mical. Lembram? Aquela situação que Davi entra dançando de uma maneira que aos olhos dela parece um tanto ridículo, até uma atitude idiota de um rei, e ela então encontra na entrada do palácio, quando ele vem voltando para casa, ela diz para ele, eu estou parafraseando, que papelão ridículo fez o rei dançando, todo sem pudor. E Davi então disse, eu me humilhei e me humilharei muito mais ainda diante do meu Deus. Ou seja, eu nada sou, eu me farei, diz ele, desprezível aos olhos de Deus. Deus foi tocado por causa dessa disposição, da convicção do coração, não da boca, do coração, que ele não era nada diante de Deus. Ele não era para manter uma postura real, de governador, de príncipe. Ele não precisava daquilo. Ele podia se humilhar. Eu apliquei a nós. Você tem se humilhado diante do Senhor? Você tem feito isso? Todas as quartas-feiras nós temos o hábito de nos humilhar aqui diante do Senhor. Toda quarta-feira nós fazemos isso. Mas você deve fazer na sua casa, se você puder, se você não tiver um impedimento no joelho, alguma coisa, pratique se humilhar diante do Senhor. Coloca a cara no chão, te humilha diante do Senhor. Isso tocou no coração de Deus. Uma outra forma de humilhação que Davi demonstrou foi a maneira como ele se arrependeu.
E na ocasião, nós contrastamos as respostas de Saul com a resposta de Davi. As respostas de Saul eram sempre através de uma desculpa. Quando o profeta Samuel confronta Saul, no primeiro racha entre eles, que ele diz, tu pecaste, ele diz, não, mas tu estavas demorando. Ele sempre tenta se justificar. Essa é a diferença. Ele sempre, não, mas não deu. Eu vou parafrasear. Eu tinha que fazer isso. Não foi possível. Depois, no segundo racha entre Samuel e Saul, com os amalequitas, quando Samuel se aproxima de Saul, depois que ele retorna da função, da tarefa que Deus deu para ele, ele diz para Samuel, eu cumpri a ordem do Senhor. E Samuel diz, e que balido de ovelha, esse mugido de gado, o que é isso que eu estou ouvindo aí? Epa, não era para trazer nada de lá, não, mas eu trouxe que era para oferecer para o Senhor. Desculpa, em vez de dizer eu errei, não. E Samuel diz, o Senhor Deus quer obediência e não sacrifício. Não é sacrifício, Deus não se impressiona com obras, Deus quer obediência. Aí a gente contrastou isso com o confronto que Davi recebeu de Natã, clássico que todos nós conhecemos, decora e salteado. Quando Natã confronta Davi, ele estava então endurecido pelo pecado, depois de ter mandado assassinar Urias, o justo, e ter então possuído a esposa dele, e ela estava até grávida já, aquela marmota, aquela palhaçada toda maquiavélica que ele fez. Quando Natã confronta, ele diz, errado, eu estou errado, eu pequei. Ele não tenta justificar, ele não tenta dizer, não, mas eu fui atraído, ela era uma moça muito bonita, Urias estava lá. Ele não diz uma palavra senão pequei, eu estou errado. E é isso que Deus espera de mim e de você. Eu preciso dizer isso com temor e tremor, eu preciso fazer isso. Pequei, errei, estou errado. Quando nós falhamos, devemos ser rápidos para pedir desculpa, para pedir perdão. Eu inclusive tentei aplicar isso nas nossas vidas, quando pedimos desculpas a alguém. Se a pessoa quiser ouvir, você puder explicar, mas não adianta ficar tentando se defender muito. A esposa ou o esposo te ofendeu e como reconciliação, é melhor salvar o casamento do que ter razão, amém? É melhor manter a amizade do que ter razão. Olha, me desculpa, me perdoa. Pronto, louvado seja Deus. Fique errado. Pronto. Jesus não tinha culpa de nada e recebeu toda a culpa. Jesus não tinha culpa. Jesus morreu inocente. Jesus não fez nada para morrer e recebeu toda a nossa culpa nos ombros. Essa atitude de Davi, pequei, estou errado, tocou no coração do Senhor. E hoje, muito rapidamente, eu queria examinar uma outra característica, duas outras características que fizeram Davi um homem segundo o coração de Deus. E a característica que eu queria considerar rapidamente, ela está descrita em 1 Crônicas. Quantos tem o texto santo ainda aí? 1 Crônicas, capítulo 21. Essa característica é o despreendimento. Davi não é um homem mesquinho. Davi é rápido para dar, ele faz questão de dar. 1 Crônicas 21, a partir do versículo 22. Disse
Davi a Ornã: me dá este lugar da eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Dá-mo pelo seu devido valor. Então disse Ornã a Davi: toma-o, ó rei meu senhor, para ti, faz dela o que bem te parecer. Eis que dou os bois para sacrifício, e os trilhos para lenha, e o trigo para a oferta de manjares, dou tudo. Davi respondeu a Ornã: não, antes pelo seu inteiro valor a quero comprar, porque não tomarei do que é teu para o Senhor, nem oferecerei sacrifício que não me custe nada. Não oferecerei obra que não me custe nada. Aqui a gente vê o coração deste homem. Davi havia dito antes deste episódio a Natã que ele estava morando numa casa confortável. Ele diz isso em 2 Samuel 7:2. Ele diz: olha, eu estou morando num palácio e o Senhor está numa tenda lá fora. Estava incomodado, porque ele estava no conforto, por assim dizer. Eu estou no conforto e Deus está no desconforto. Eu quero levantar um templo, eu quero edificar uma casa ao meu Deus. 1 Crônicas 22:7. Esse era o desejo de Davi. Eu quero edificar um grande templo ao Senhor. Inicialmente Natã diz: vai, o Senhor é contigo. Mas quando ele chega em casa, o Senhor dá um sonho a Natã e diz: olha, diz para Davi não fazer, porque a mão dele está suja de sangue. Ele fez muitas guerras, ele se envolveu em muitas batalhas, e a pessoa que vai construir o templo, eu quero que seja um homem de paz. Eu vou levantar um filho para ele, Salomão, que quer dizer paz, homem de paz. Eu vou levantar, e ele vai levantar uma casa para mim. Mas essa atitude de Davi de querer levantar uma casa, um templo para mim, moveu o meu coração. E agora eu vou levantar uma casa permanente para Davi. Diz para ele: eu vou levantar uma casa, ele sempre vai ter descendente no trono. Diferente de Saul, que eu cortei e coloquei uma outra linhagem, agora são os filhos de Davi que vão vir para sempre. O filho, o neto, o bisneto, o trineto, o quadrineto. Vai haver uma linhagem permanente, e daí adviria o Messias. E Davi então diz: que bênção maravilhosa, que coisa fantástica. Então o Senhor vai colocar alguém que vai ser o meu descendente. Por isso que Jesus é chamado eventualmente de filho de Davi. O problema é que posteriormente Davi peca mais uma vez. Davi era uma pessoa com muitos defeitos e muitos erros. Se você em casa posteriormente puder ler 1 Crônicas 21, de 1 a 6, Davi manda levantar um censo, contar o povo em Israel. Quando ele anuncia que ele quer fazer um levantamento de quantas pessoas tem na nação de Dan a Berseba, Joabe já diz: não faz isso, não faz isso, isso é um pecado contra o Senhor, porque tu estás querendo te valer da força dos exércitos de Israel. Ao invés de te valer de confiar no Senhor, tu queres saber quantos soldados tu tens. Isso é pecado. Mesmo assim o rei força a barra, e é levantado um censo, e Joabe traz a ele. E então, depois que o censo é feito, muitos meses se passam, Deus resolve castigar a nação com uma praga. Na realidade foi oferecido 3 coisas a Davi, para escolher como castigo a sua petulância, a sua falta de fé nesse incidente. 3 anos de fome para a nação, 3 meses de derrota em guerra para os inimigos que cercavam Israel, ou 3 dias de peste.
Na peste 70.000 morrem, a peste assola a nação. E então Davi diz, quando são colocados as 3 opções, ele diz, vamos cair na mão do Senhor, que Ele é misericordioso. É melhor cair na mão do Senhor do que cair na mão dos nossos inimigos. Então como eu disse, 70.000 israelitas perecem no meio dessa praga que se desencadeia na nação. Davi, quando no meio dessa praga, aí é o 3º dia, Davi vem até o templo e diz para o Senhor, e vem até o tabernáculo, e diz para o Senhor, foi eu que pequei, o povo está morrendo, foi eu sou errado. E Deus então manda a mensagem, a praga vai parar. Para que ela pare, tu precisas construir um altar para mim, que foi o texto que eu li para vocês em 1 Crônicas 21. Então, na parada da praga, Deus diz, constrói um templo, uma edificação, um altar para mim. E Davi se aproxima de Jaraúna, ou Araúna, ou Ornã, dependendo da versão que você tenha. Em 1 Crônicas 21, ele diz, me dá esse lugar pelo preço. E Ornã diz, toma, fica, eu te dou tudo. E ele diz, eu não vou dar para o Senhor o que não me custe nada. Qual é a lição que a gente tira, que a gente pode aplicar para as nossas vidas aqui? Que tipo de esforço você faz na obra do Senhor? Com seus recursos, por exemplo, você dá troco para o Senhor, como você dá ali para o cara que repara o carro, ou você tira do bolso sacrificialmente? A moeda é nada, o dinheiro mais volumoso custa. Do seu tempo, quando você se envolve na obra do Senhor, você dá para o Senhor as sobras da sua semana, as sobras do seu dia, ou o seu tempo demanda do seu tempo, demanda sacrifício. Você vem aqui para o ensaio, demanda. Você tem que vir pelo trânsito difícil, demanda de você. Como é a oferta que você dá para o Senhor? É migalha ou custa? Davi diz, eu não vou dar para o Senhor o que não me custa nada. Olha, nós vamos ver hoje à noite, estamos explorando Marcos, que Deus não quer soldado desocupado. Deus não chama para a obra dele gente desocupada. Deus só chama gente ocupada. Davi era ocupado, os discípulos que seguiram a Jesus, todos, quando Jesus chamou, estavam ocupados. Não tem nenhum desempregado. Todos estão trabalhando. Pode prestar atenção. Leia os evangelhos. Se você é uma pessoa ocupadíssima, Deus quer você. Deus quer você. Porque Deus não quer oferta que não custe nada. Se você não faz nada, a sua oferta para o Senhor tem pouco valor. Não darei ao Senhor o que não me custe nada. Então Davi era um servo desprendido. E por último, isso seria o 5º ponto, por último, o que fez de Davi grande aos olhos do Pai, foi o seu desejo de comunhão com Deus. Apesar dos defeitos e das falhas, Davi ansiava por proximidade de Deus. Ele diz, por exemplo, em Salmo 13, de 1 a 3, ele diz, Senhor, até quando? Olha esse diálogo, tu vais te esquecer de mim para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma com tristeza no coração cada dia? Olha como ele é amoroso em relação a Deus. Olha como ele é carinhoso em relação a Deus.
Olha para mim, tem pena de mim, Senhor, diz ele. De manhã, Senhor, ouve a minha voz, de manhã apresento a minha oração e fica esperando. É um servo carinhoso, é um homem de Deus carinhoso. Queria ter comunhão diária, faze-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Ele era um homem grato em comunhão, um homem que buscava comunhão grata. Salmo 30, versículo 4. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, dai graças ao seu nome, bendizei ao Senhor sempre. Salmo 63, 3. Porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios então te louvam. Então Davi gostava de ter proximidade com Deus, e isso tocava o coração do Senhor. Olha, é muito mais importante quem você é do que as obras que você faz para o Senhor. É óbvio que o Senhor quer as tuas obras também. É óbvio, o Senhor quer o teu trabalho. Vimos ainda agora que Davi queria oferecer ofertas ao Senhor, mas é muito mais importante o tipo de pessoa que você é, a pureza do seu coração, o desejo por comunhão com Deus, do que todas as suas atividades, o seu ministério. Isso é secundário. Davi ansiava por essa proximidade e isso o fez grande. Então não foi apenas uma coisa, mas um conjunto de fatores, quando caminhamos para o final da vida deste homem aqui, que fez dele quem ele foi. Ele foi, resumindo, um homem zeloso, um homem de grande fé ou confiança em Deus, um homem profundamente humilde, foi um homem, um servo desprendido que dava a alto custo, e foi um homem, um adorador, que buscava comunhão com o Pai. Que ele possa ser um exemplo para mim e para você. Para mim, sempre ele é um exemplo, porque eu cometi graves erros e grandes falhas na minha caminhada. Então, eu espero, se mesmo que você não tenha cometido grandes falhas, eu espero que ainda assim ele seja um exemplo para que você seja um servo e uma serva melhor. Amém? Que Deus nos abençoe.